Olá, amigos! Olá, bom dia! Cheguei antes sempre, né? Já é uma regra eu chegar antes. Eu sempre chego primeiro em tudo. É bom que dá tempo de vocês chegarem, puxarem uma cadeira, sentar aqui comigo para um café. Vai chegando, vai chamando os amigos, convida os amigos que gostam de boas histórias e de um bom bate-papo. Tô esperando vocês por aqui. Bom, eu chego primeiro sempre, né? Como eu disse, eu sempre tô aqui antes, porque eu tenho algumas coisas para falar. Hoje a conversa é com o Ricardo Hermel, já já eu vou chamar ele para dividir aqui a tela com a gente. Mas enquanto isso, vai chamando os amigos, vai convidando. Chama quem gosta de histórias do mar, chama, manda aquele aviãozinho, compartilha. Vamos tomar café aqui comigo. Bom, quase 10 horas no Brasil, né? 3 minutos para as 10 no Brasil, 15 horas aqui na França e também na Espanha. Então é isso, gente. Vamos lá. Vou começando dando aqui meus recados e já já eu pesco o Ricardo Hermel. Esse é um projeto do Conteiro. Ele, até o final desse mês, as lives do Conteiro estão acontecendo e vão acontecer aqui. Mas a partir do mês que vem, no início do mês que vem, a gente vai honrar o projeto e as lives vão acontecer lá. Então já vai dizendo para os amigos, diz qual é o nosso perfil, @conteirohistórias. Quem puder escrever, @conteirohistórias, que aí as outras pessoas conseguem ir lá e seguir. O que é o Conteiro e qual a minha motivação? A minha motivação nesse projeto é inspirar pessoas, é compartilhar histórias de gente como a gente. O conteiro é aquele que conta histórias. Nós somos feitos de histórias que inspiram a gente. As pessoas cruzam na nossa vida e deixam um pouco delas na gente. E é isso que eu estou fazendo aqui, pegando essas pessoas que cruzaram o meu caminho e compartilhando com vocês. O Conteiro é um projeto coletivo. Quem quiser se juntar a ele, me manda uma mensagem no direct. Quem quiser compartilhar ideias do bem, ajudar na comunicação do bem, ajudar com que outras pessoas consigam entender melhor seu momento de vida, suas transições, as oportunidades que tem da gente realmente ser responsável e protagonista pela mudança que a gente espera e quer nesse mundo, tá? Então é isso. Hoje eu vou conversar com o Ricardo Hermel. Ricardo Hermel, além de ser um grande velejador, além de ser o cara, um velejador, um mergulhador, um campeão aí, que a gente vai conversar e vai saber as histórias todas, Ricardo Hermel é um amigo muito importante na minha vida, é um irmão, e há mais de 20 anos a gente navega por essa vida aí juntos. Isso é muito bom. Ele é um grande presente para mim e para minha família, assim como a família dele é um grande presente para mim. Então, e ele é uma pessoa que realmente me inspira muito. Essa conversa, esse bate-papo, eu dedico ao meu pai, que lá de onde ele está, num lugar muito lindo e bom, com toda certeza, ele vai estar escutando mais uma vez o Ricardo falar, como ele adorava ouvir o Ricardo Hermel. E eu dedico também ao meu irmão, que não vai assistir agora porque está trabalhando, mas vai assistir com certeza depois. Todas as conversas e bate-papos a gente vai subir pro perfil @conteirohistórias, tá? A gente colocou ontem a da Cláudia do Amarante, a gente vai colocar a da Bia, a gente vai colocar todas vão pra lá, tá bom? A da Fabiane também, a gente vai subir pra lá. E é isso, gente. Vamos chamar o Ricardo. Ricardo, eu vou te pescar aí, meu querido. Aceita aí que eu tô louca pra falar. Ricardo Hermel chegando. Uhul. Coisa boa! Fala, Catita, tudo bem? Tudo bem? Muito bom estar aqui com você. Deixa eu só reposicionar a minha câmera que quando você entra, muda aqui. Pronto. Pronto. Tudo bem? Que verde lindo Show de... aí. Hoje tá um dia lindo, tá show de bola. Solzinho gostoso, temperatura mega agradável, tudo de bom. Tudo de bom, graças a Deus. Então, cara, você sabe o que você está fazendo aqui? Vamos bater um papo. Vamos vasculhar a tua vida. Como se eu nem Vamos soubesse. bater. Vamos vasculhar. Vamos.
Vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Na verdade, cara, eu acho a sua história muito inspiradora e o Projeto Ponteiro tem essa pegada de falar muito de propósito, né? Daquela luz interna que a gente tem e que chama para a vida acontecer por uma motivação que é maior do que muita coisa. Você poderia estar, muitas vezes, fechado dentro de escritório, quantas vezes e quantas pessoas não fazem a vida assim, e você trilhou uma vida sempre perto do seu propósito de vida, da onde a tua paixão fala, né? E como é que é essa paixão, Ricardo Hermel, pelo mar? Bom, Catita, vai lembrar que eu fiquei atrás de uma mesa de um escritório durante muito tempo, né? Sim, é verdade. Então, a paixão pelo mar começou cedo, né? Eu acho que isso vem tudo de uma origem, né? Minha família toda é militar e toda envolvida com o mar. Então, o primeiro que me introduziu à água foi meu pai. Me colocou para nadar muito cedo mesmo. Ainda bebê, eu acho que eu aprendi a nadar junto com andar. Andar e nadar foram juntos. Uhum. Bom, tem até uma história engraçada do meu nascimento, né? O meu nascimento, meu pai não assistiu, porque ele foi convidado para fazer uma regata Buenos Aires Rio. Conheço essa história. E aí achou que fosse dar tempo, pediu um auxílio ao meu padrinho, falou assim, não, vai lá, dá uma força lá para a patroa, enquanto eu vou correr a regata, é rapidinho, dá tempo de chegar. Bom, o que acontece é que qualquer regata à vela, né, a gente depende basicamente do vento, o barco ficou encalmado no Rio de Janeiro um dia, e eu nasci. Então, quer dizer, meu pai já não assistiu o meu nascimento porque estava correndo uma regata, né? E aí eu fui para o mundo da vela com 6 anos. Meu pai já me colocou cedo, velejando nos barcos de marinha. Meu pai era responsável pelo arsenal de marinha do Rio de Janeiro. E tinha um barco lá que ele sempre reformava, e nesses barcos a gente saía e ia para Paquetá. Bom, e aí eu comecei a velejar. Dali comecei a correr regata com ele. Dali fui para o Optimist, que é uma classe que iniciação, né, para as crianças. Comecei no Optimist com 8 anos de idade, já estava velejando no Optimist. E a partir dali o mundo se abriu, né? Foram vários convites. Comecei a velejar na classe oceano muito cedo, com 13 anos já velejava, comandante Ralph Rosa. Depois eu fui dar aula de windsurf, depois eu fui para as classes olímpicas, e bom, e aí entrei pelo mundo da vela, né? Também teve um fato muito engraçado nesse caminho, que minha família toda era militar. Meu tio-avô foi ministro da Marinha, meu avô era almirante, e eu era o neto homem mais velho das duas famílias, né? Tanto parte do meu pai como parte da minha mãe. E todos queriam que eu fosse militar. Então eu estudei 2 anos para o Colégio Naval, e no segundo ano, no dia da prova, o dia estava lindo, maravilhoso, eu pegava ônibus em frente à praia da Barra da Tijuca, e aí o mar, assim, vinha uma semana de sudoeste, os dias feios, chuvosos, e no dia da prova abriu um sol lindo, estava rolando um terral, altas ondas. Eu fui para a prova pensando na praia, cheguei na porta do portão, falei, pô, não dá para eu ser militar. E aí eu voltei para casa, fui para a praia pegar onda, minha avó queria me internar, assim, foi assim uma loucura. Minha mãe falou que não ia pagar a escola, falou assim, pô, o que você vai fazer da vida? E na época tava muito comum joguinhos, né, faço seu joguinho em casa, ainda com fita de cassete, né, nos computadorzinhos que nem existiam nada. E aí eu falei, não, mãe, eu vou fazer joguinho de computador. E aí eu fiz prova para a Fundação Bradesco, passei para a segunda turma de processamento de dados do Bradesco Seguros, e aí eu entrei para a área de informática, né? Então, quer dizer, assim,
com 16 anos, eu estava seguindo uma carreira da informática, né? Estava começando minha carreira da informática e estava trilhando o caminho de uma vela profissional, né? Então, quer dizer, minha adolescência foi muito legal. Não, com toda certeza. E não só a adolescência, né? Acho que ela continua legal até hoje. Eu adoro essas histórias. Morro de inveja cada vez que a gente se fala. Catita, na realidade, né, eu tenho a felicidade de ter trabalhado com tudo que me atraiu, né? Então, quer dizer, a informática me atraiu muito, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Bradesco Seguros, tive a oportunidade de trabalhar numa cooperativa de informática, logo na sequência numa editora de livro, e depois eu fui para MLab, Media Lab, que cresceu, foi o boom da internet, e cresci junto com a MLab, depois nos conhecemos no Infinet, e aí pronto, e aí na realidade eu estava tão envolvido com a informática que começou a me dar problemas de saúde, né? Aquele estresse de trabalhar com suporte, muito tempo atrás de uma mesa e também dedicar ao esporte, então quer dizer, era uma jornada dupla, e aí o negócio acabou não dando muito certo, abandonei a informática, abandonei mesmo, hoje eu não trabalho com informática, estou num processo de emburrecimento, ainda bem que, eu tenho vários amigos ainda que, continuam na informática, qualquer dúvida eu recorro a ele, mas aí eu me dediquei exclusivamente ao mundo náutico, né, Catita? Ao mundo náutico. Não só a vela, como organizar eventos esportivos, o mergulho, as viagens, o gerenciamento de marina e aí tudo mais. E aí o mundo náutico. Me diz uma coisa, você teve alguma situação de mar que você se lembra, que você consegue compartilhar com a gente? Alguma situação que você estava no mar e que você sentiu medo, muito medo? Catita, sim. Na realidade, né, o que eu costumo dizer é o seguinte, que o velejar não é um quadro na parede. Né? Normalmente o pessoal olha aquele quadrinho na parede, o mar tranquilo, o barquinho, o sol. Não é só isso, né? O velejar, a gente trabalha com a natureza, a gente trabalha com forças da natureza que a gente normalmente não vê, né? Você sente, mas você não vê. É o vento, é a corrente, são as ondas, a interferência das ilhas. E sim, teve uma situação que ali eu agradeço ao Papai do Céu, porque foi numa Santos Rio. Ele deu vários sinais para a gente não foi vendo a gente não foi levando em consideração esses sinais. Foi uma saída para uma regata Santos Rio, era um barco que tinha acabado de ser lançado no mercado, e aí me chamaram para ser proeiro. Na época eu era pequenininho, eu era leve e muito ágil na proa, me chamaram para ser proeiro do barco, e era uma regata que eu já tinha feito algumas vezes, né? Uma regata de 200 milhas náuticas, aproximadamente 400 quilômetros. E aí, como mais novo do barco, me falaram assim, bom, você vai mergulhar aí na água de Santos para limpar o fundo do barco. Bom, Catita, a água de Santos não é aquela água mais legal de se mergulhar, né? Pô, água escura, suja. Falei, vamos subir o barco, vamos dar uma olhada no fundo. O comandante é sócio do clube, então a gente pode subir o barco, vamos limpar o barco no seco. O pessoal, vamos, sobe. E aí quando a gente tocou na quilha, a quilha balançou. Falou, mas o que está acontecendo? E aí não sei o que, aí liga para o engenheiro, não, isso aí acontece, o barco acabou de passar uma reforma, apoia o barco em cima da quilha, aperta os parafusos que vai dar. Aí fizemos isso. E aí a quilha ficou legal, falou, bota o barco na água. Aí indo para a raia, a gente começou a escutar barulho de água dentro do barco. Mas barulho de água dentro do barco? Não pode, deixar o registro aberto. E aí, bom, fechamos os registros e a água ficou dentro do barco. Depois o leme começou a dar problema. Falou assim, o leme está dando problema. E a gente ia reparando,
E não e ia não tava, tomando as medidas, as ações que vocês deveriam, né? porque eu tava reparando, né? Na fissura de Corregata e um mar muito alto, um dia muito feio, contra vento, vento forte. Bom, e saímos na regata. Papai do Céu foi tão generoso com a gente que depois de passar a Ilhabela à noite, o timoneiro tomou um escorregão e caiu com o leme na mão e acabou cambando o barco. Cambando, uma cambada de emergência, né? Cambou. E estava todo mundo na borda, no contravento, todo mundo acabou indo para dentro d'água, se safou, mas nessa movimentação rasgou a vela de proa. E, bom, eu desci para costurar. Eu e Pepe. Costurando a vela, a gente começou a perceber que estava entrando água por onde passavam os estaiamentos do barco. E não era para passar água por ali de forma nenhuma. E a gente começou a olhar para aquele negócio assim, via a água descendo, falou assim, olha por cima aí para ver o que está acontecendo. E a gente viu que a ferragem estava se separando do casco. Aí a gente falou assim, olha gente, reuniu a tripulação, uma tripulação que nunca desistia das regatas, tinha uma endurance muito grande. Falou, olha, teve problema da quilha, teve problema do leme, teve problema da água, teve agora essa cambada de emergência, foi todo mundo para a água, pô. E agora tá subindo a ferragem, isso pode derrubar o mastro, não sei o quê. Pô, gente, vamos arribar no primeiro porto aí. E a gente arribou em Ubatuba. Arribou em Ubatuba, estava muito cansado. Todos dormimos quando chegamos no porto. E ao acordar, começou aquela fana de organizar o barco e já pensar no transporte do barco para Angra. E aí falamos assim, pô, vamos ver aquela água lá dentro do barco, que barulho de água. Aí quando levantamos o paineiro, tava o barco inundado, a bomba flutuando, tava assim, cheio de coisa. E quando a gente foi ver, a quilha realmente estava caindo. Tiramos o barco de dentro da água e aí chamamos o fabricante do barco, já não era mais o engenheiro, foi lá ver. Chamamos o fabricante e quando a gente começou a abrir, a gente identificou uma falha na construção e literalmente a quilha do barco ia cair. Se a quilha do barco caísse, a gente ia virar. Então, quer dizer, Papai do Céu tirou a gente. Ia tirando vocês de um grande sufoco, né? Grande sufoco. Que a gente não sabia que era um grande sufoco, porque as condições aí pra gente ali estavam legais. Mas tantos sinais foram dados que pô, a gente achou melhor parar por ali mesmo. Né? Com certeza. Não é? Me diz uma coisa, qual foi o seu momento com a vela, na sua história aí com a vela, qual foi o seu momento, profissionalmente falando, que assim, mais desafiador, que você, na verdade, não esperava estar ali? Qual foi o grande momento da vida? Foi Volvo? Foi... que momento que você fala assim, caramba, isso foi muito emblemático para mim? Catita, olha, eu felizmente, né, tive a oportunidade de, como é que se diz, de participar de vários projetos muito bacanas, né? A Volvo foi, pô, sem dúvida, um trampolim para minha vida, né? Mas assim, não, e como a Volvo teve o Extreme 40 no Brasil, teve o Match Race Brasil, tiveram assim eventos grandiosos, né? Eu tive participação nos Jogos Pan-Americanos, tive participação nas Olimpíadas, tive participação numa reforma da Marina da Glória, tive várias participações muito legais. Mas eu achei assim que para botar um amarelinho, tiveram dois muito importantes. O primeiro, muito importante, foi o Campeonato Sul-Americano da Classe Star em 2000 com Augusto Barroso. Nesse momento, eu digo que foi meu corte. Falou assim, ó, ou você vira profissional da vela, na íntegra, larga a informática. Eu só fui largar a informática em 2003, né? Mas em 2000 foi o corte. Falou assim, ou você larga a informática e se dedica à vela, ou você larga a vela e dedica a sua vida na informática. Então, o Campeonato Sul-Americano, a classe Star é uma classe que em 2000 era uma classe com grandes nomes, Torben, Jalarce, já algumas pessoas navegando a classe.
Eu tive a oportunidade de ir nas Olimpíadas. Em 2004, a gente fez um treinamento muito grande com o Torben, nessas Olimpíadas. O Torben foi medalha de ouro nas Olimpíadas. Eu velejava com Alan Adler, proeiro de Alan Adler. Mas esse convite só aconteceu porque eu fui campeão sul-americano em 2000. Sim, se eu não fosse foi campeão... aí o gatilho para que a coisa deslanchasse. E outro marco muito legal, pessoal, foi a vitória na Buenos Aires Rio, em 2017. Esse foi muito legal, foi com o Renato Cunha. A gente foi para Punta del Este, levando o Ventaneiro, ia só correr Punta del Este, não ia fazer a Buenos Aires Rio. E chegou na hora de voltar com o barco. Renato é um cara mega fissurado. O Renato, na época de aspirante, tinha um recorde da Buenos Aires Rio no Cisne Branco, da Marinha. E aí, na hora de voltar com o barco, eu falei, Renato, voltar com o barco no modo cruzeiro, velho. Nada a ver com barco, nada a ver com a gente. Daqui a um mês vai ter a Buenos Aires Rio. Vamos fazer a Buenos Aires Rio, vamos voltar com o barco correndo regata. E na hora, o Renato pegou a pilha. Falou assim, não, vamos sim, não sei o quê, vamos fazer a Buenos Aires Rio. E aí, mas só que fazer uma regata, ainda mais uma Buenos Aires Rio, requer um planejamento. Não é assim, vamos fazer a Buenos Aires Rio e a gente entra numa Buenos Aires Rio. Requer um planejamento. E assim, com um mês para a regata, a gente estava completamente fora de time. Então ali mesmo a gente montou a tripulação com as pessoas que estavam correndo o circuito de Punta del Este. Você quer ir? Então montamos a tripulação, era uma tripulação que assim, já velejava há muito tempo junto. Levamos o barco para Buenos Aires Rio e ganhamos a regata. Foi muito legal, porque ali meu pai já havia falecido e eu pude vivenciar o que o meu pai viveu no meu nascimento. O porquê que meu pai escolheu fazer a regata ao ir ao hospital ver meu nascimento. Foi muito legal. Ainda mais ganhar a regata foi muito bacana. E o barco que a gente foi, o Ventaneiro, é um barco preparado para regata, né? Mas só que é um barco que vem de série no modo cruzeiro. Então, assim, é um barco com conforto absurdo. Então foi muito interessante ver, antes da largada, as pessoas comentando: o que esses caras vão fazer numa regata com um barco desse de cruzeiro? Com 3 banheiros a bordo? Que esses caras são loucos? O que eles vão fazer nisso? Só que eles não sabiam que o Renato, né, que a tripulação, tinha uma vontade de ganhar muito forte. Né? Tinha uma vontade de ganhar muito forte. E realmente a tripulação deu as condições de mar, de vento, foram mega favoráveis ao barco, mas a tripulação deu mais do que ela podia. Né? A gente pegou ventos fortes e sustentou bastante vela. Quando a gente chegou em Santos, né, na altura de Santos, o Renato virou para a tripulação e falou assim: olha, gente, agora é uma Santos Rio. Essa regata, a voga do Ventaneiro é que a tripulação permaneça acordada. Então, depois de 6 dias no mar, as últimas 24 horas foi com uma pessoa apenas dormindo, dando turno. O resto da tripulação de 7, né, 6 ficavam do lado de fora e um dormia. Foi assim, as últimas 24 horas foi muito interessante e a vitória nessa regata, assim, foi bem importante, foi um marco bem legal, sabe, Catita? É bom recordar, né? Porque quando a gente recorda as coisas que a gente fez na vida, né? E a gente observa a paixão que a gente tem, a gente fala assim, cara, a vida vale muito a pena, a minha vida é boa demais, né? Como tem que ser grato pela vida, né? Quanta coisa legal vivida, né? Muito bom. Catita, eu adoro minha vida, né? E eu adoro minhas cicatrizes, né? Cada cicatriz no meu corpo tem uma história. E eu falo pro meu guri, eu falo assim: negão, a hora de se machucar é agora, se machuca.
E olha para essa cicatriz como uma boa lembrança, uma ferida de guerra. O que você estava fazendo naquele momento para se machucar? E pronto, cara. Aquilo dali vira a história, entendeu? Então, cada cicatriz no meu corpo tem uma história. Agora, não é fácil, não é fácil, eu sei bem que eu escuto Dona Mara, não é fácil para a família de um velejador, a família de alguém do mar, a família... Não é fácil lidar também com essa incerteza. No fundo, a vida é uma grande incerteza, mas de se está tudo bem, se não está, etc. e tal. Você se lembra de algum momento da vida onde você estava no mar e de repente Mara teve que segurar toda... Ela faz isso sempre, e viva a Dona Mara, mas assim, que ela teve que segurar algo ali para não te contar, para não atrapalhar não te atrapalhar emocionalmente, já que você não poderia abandonar alguma coisa, um momento? Catita, algumas passagens, tá? Duas que foram, assim, bem importantes, né? A primeira foi aliás, as duas foram quase que na sequência, né? Em 2004, né? A primeira foi a pré-olímpica em Búzios, em 2004. O João Vitor estava para nascer, Mara grávida demais da conta. Super grávida. Super grávida. A pré-olímpica aconteceu na data do meu aniversário, 10 de março. Eu estava disputando a pré-olímpica. E o João Vitor a ponto de nascer. O João Vitor nasceu dia 22 de março. Então, Mara ficou mega quieta, segurando todas as barras para o João Vitor não nascer durante a pré-olímpica. E ela já tinha determinado que se o João Vitor nascesse, ela não ia me contar, só depois da pré-olímpica. Para justamente não atrapalhar as velejadas. E também em 2004... Aí já, a gente na pré-olímpica acabou ficando o segundo time, né? O Torben e o Marcelo ganharam a vaga. Mas fomos para a Olimpíada com 2 barcos. Foi o Torben e o Marcelo com o primeiro barco. E eu, o Alan, com o segundo barco. Fomos para Atenas e passamos um mês em Atenas fazendo reconhecimento da raia e treinando para ver qual seria o barco ser utilizado pelo Torben. Bom, nesse momento, meu pai deu entrada no hospital, assim, num quadro muito sério, uma úlcera muito séria, e não sabia se ia sair dessa. Mara, junto com a minha mãe, sabendo a proximidade que eu tinha com meu pai, falaram assim, não vamos falar nada. E só me falaram no dia que eu embarquei. Então, no momento do embarque, eu também fiquei muito bravo, né? Pô, no momento do embarque, ela virou para mim e falou assim, olha, seu pai, tá, como é que se diz? Tá no hospital, tá hospitalizado, num caso muito grave. Pode ser que você chegue aqui e não tenha mais seu pai. Não tenha mais seu pai. Eu fiquei puto pra caralho. Primeiro, porque elas me esconderam isso. E depois que elas não me deram o direito de escolher se eu ia continuar lá ou se eu ia voltar. Uhum. Então, pô, cheguei, meu pai bem hospitalizado, mas vivo, né? Mas aí eu falei para ela, falei assim, olha, você nunca mais faça isso. Você me dê, sempre que for possível, você me dê a opção de escolha. Porque vocês não me deram a opção de escolha. E aí, aí na sequência, aí teve a sequência drástica também, que aí foi na Volvo, em 2005, foi virar de 2005 para 2006. Jéssica tinha 11 anos, e eu tava em Cape Town. O Brasil tinha acabado de sair de Cape Town. E aí foi muito interessante, porque a vida de um shore crew não é muito simples, né? Você trabalha realmente muito pesado. E Mara tinha ido para Cape Town comigo, né? Essa foi a única perna que ela foi. Eu falei para ela, falei assim, eu gostaria muito de conhecer o Cabo da Boa Esperança. Então deixa
para o final. Deixa o barco vai embora, fica a gente, e aí fica mais 2 dias, a gente faz o turismo lá e depois a gente vai embora. Bom, e aí o barco foi embora, fechamos o container, fechamos tudo e falei, bom, agora vamos para o Cabo da Boa Esperança. Toda a tripulação do barco já tinha voltado para casa, ficou somente eu e o Álvaro, que era o boat builder, também brasileiro, para fazer, como é que se diz? Para fazer o turismo. E no caminho de volta, no caminho do Cabo da Boa Esperança, toca o telefone. Falou assim, olha, deu um problema com o barco vai para Porto Elizabeth, vocês têm que voltar rápido, pegar o container e mandar para Porto Elizabeth, que o barco tem que fazer o reparo lá e voltar. Não fomos para o Cabo da Boa Esperança e Mara voltou para o Brasil. Quando Mara volta para o Brasil, ela encontra a Jéssica hospitalizada porque tinha tomado uma bala perdida. Jéssica, com 11 anos, tinha tomado um tiro em Niterói e estava hospitalizada. Um tiro na bunda, né? Assim, que sorte, né? Porque... mais ou menos, porque, assim, foi sorte, né? Não foi numa área vital, né? Na bunda, mas a bala estava muito próxima à coluna e aí corria o risco de ficar paralítica. Então foi muito engraçado, porque Mara se recordou como é que se diz, do que a gente havia conversado. E te deu opção. Não, e me deu opção. E foi muito engraçado, porque o Horácio Carabelli, né, que era o engenheiro do barco, virou e falou assim, a Mara precisa falar contigo. Aí eu falei, tá bom, eu ligo para ela. Não, você não tá entendendo, liga agora. Aí eu falei, não, Horácio, tudo bem, eu vou ligar. Ele, não, liga agora e liga do meu celular. Eu falei, porra... Deu cagada, cara, porque, eu falei, tá bom, Horácio, tá bom, deixa eu falar com a Mara. Aí eu peguei o telefone, liguei pra Mara, e Mara virou pra mim e falou assim, aí me contou a história, que Jéssica tinha tomado o tiro, e aí eu perguntei pra ela, falei assim, eu posso ajudar em alguma coisa aí? Ela falou assim, não, porque a Jéssica tá hospitalizada, tá medicada, não tem nada pra fazer, e nada que você vai ajudar. Eu falei, então olha só, então eu vou... safar o barco aqui, porque o barco tá precisando de mim pra caramba, eu tenho realmente coisa a ajudar aqui no barco. E o Horácio falou, não, você vai embora. Eu falei, não, Horácio, lá não tem nada que fazer, eu vou ficar aqui sim. E aí eu continuei lá, ajudei o barco seguiu cagata, e eu voltei quando tinha que voltar mesmo, com tudo safo. Então, quer dizer, assim, alguns momentos, assim, foram... Não é tão trivial, né? Essas decisões, eu imagino que para a Mara e para você também, porque é um pensamento que você tem que ter, de fato, que eu acho que é um raciocínio correto, muda alguma coisa eu estar nesse lugar? Porque se não muda nada, o que você está abrindo mão naquele momento pode ser um prejuízo maior, né? Catita, e sabe, e é assim, né, né, como todo trabalho, né, tem seu lado positivo, né? Tem o seu momento de descontração, mas como todo trabalho tem seu compromisso, seu lado sério, né? O seu envolvimento, e a gente tem que saber mensurar isso, né, Catita? Então, o mar, da mesma forma que encanta, machuca, né? Então eu tive a oportunidade de cruzar o Atlântico 3 vezes, e a comunicação cruzando o Atlântico não é trivial, né? Você tem que usar uma comunicação por satélite, é caro, não pode estar conectado, não pode estar falando, então a gente tem que aprender a falar o essencial e falar o que realmente a gente pode estar interagindo numa comunicação, né? Não adianta falar, tô com saudade, isso não rola, sabe, numa comunicação por satélite, né? Pô, assim, pô, tá tudo bem, bom, então tá legal. Então amanhã a gente se fala aqui também, tá bem, e a gente tá valendo e vambora, sabe? Assim, é uma vida, né? E não só a vida da vela, né? A vida de um, como é que se diz? De qualquer marinheiro, né? Hoje a gente com esse momento da pandemia, né? O pessoal fala assim, mas o cara cruzando o Atlântico fica 20 dias no mar, por que tem que ficar de quarentena? Não é isso? Então, pô, já faz a quarentena cruzando o Atlântico, né?
é uma grande discussão, né? E o mundo náutico tem uma grande discussão, né? Quem que deve interagir, como que deve interagir e tudo mais. Então, assim, a gente abre mão de várias coisas, né, Catita? Como todo trabalho. Como todo trabalho, como tudo na vida, né? A vida é como feita de tudo escolhas, exatamente. E a gente entender onde estão as nossas prioridades, né? Onde está ali dentro aquilo que dá sentido à nossa vida, porque não adianta a gente dispersar para tudo que dá prazer, né, o tempo inteiro, porque a gente fica mais fluido, a gente não consegue construir nada mais sólido. Então, são escolhas. Existe algum lugar que você ainda não tenha navegado? Existe algum mar? Quando você fala do Atlântico, você já... Eu conversando com você, sempre, e cada vez você está num lugar, e quando passa perto de mim, eu ainda te acho. Mas, então, assim, onde você ainda não navegou e que gostaria? Ô, Catita, a gente tem vários projetos, né? Felizmente eu já conheci vários mares, né? Mas um lugar que eu ainda não tive oportunidade de ir, que eu gostaria muito de ir, é na Antártica. E a gente está desenhando projetos para ir para lá, né? Eu tenho bons amigos que fazem expedições para lá, e a gente vai desenhando projetos, né? Os nossos sonhos são os nossos projetos. Exato, né? Exatamente. Então, tem uma frase, né, de Don Quixote que diz: quando eu sonho sozinho, sonho apenas um sonho, mas quando sonhamos juntos, é o começo de uma realidade. E é isso aí. Então, tem vários amigos que têm projetos, né, de ir de barco para a Antártica. E aí, por algumas vezes, eu já me apontei, mas ainda não tive oportunidade de ir. Mas é um mar que eu ainda espero navegar. Muito bom. E me diz uma coisa, hoje você mora na Espanha, você mora na Corunha, apaixonado pelo lugar, encontrou ali um ninho incrível e uma casa deliciosa, enfim, a família está mega adaptada aí. Mas a Corunha é um lugar estratégico também para você no que diz respeito ao que você faz em termos náuticos, assim, possibilidade de se locomover no teu negócio, enfim. Catita, sim. A gente optou pela Europa, né? A gente acaba descobrindo, né, que o mundo mudou. Então, eu levo a bandeira do Brasil tatuada no coração. Isso, eu falo para todo mundo, tem umas 10 bandeiras do Brasil espalhadas pela minha casa inteira. Tenho a bandeira da Espanha também na minha casa, porque eu sou muito grato ao acolhimento que a Espanha deu para a gente. Então, isso aí, eu acho que isso aí é essencial, né? A gente tem que estar acolhido no lugar. Então, a Espanha me acolheu muito bem. Mas, sim, Corunha é um ponto estratégico. O que acontece é que, depois da crise de 2016, né, lá no Brasil, com toda aquela mudança política, né? A gente vem num quadro de mudança política no Brasil já desde ali, né? O mercado náutico, né, é um mercado muito ingrato, porque você é o lazer das pessoas. O pessoal não vai assim, claro que tem os profissionais, mas no meio de recreio, o cara tá ali por prazer. Sim. Então, a primeira linha que corta numa crise qual é o meu prazer dispensável, né? E aí corta aquilo dali. Então, em 2016, houve um choque muito grande no mercado náutico brasileiro, que ainda está se recuperando, né? E aí eu tive que optar por sair do Brasil. E eu podia ir ou para os Estados Unidos, que com a minha certificação, hoje eu sou certificado em operações de marina, né? Seria uma, como é que se diz? Seria um lugar que eu teria um emprego de uma forma muito fácil, ou vir para a Europa, que assim eu não teria um emprego fácil, mas eu teria ótimas oportunidades de negócio. Então eu optei vir para a Europa, mesmo não tendo um emprego na mão, mesmo não tendo um emprego assim na manga.
eu vim para cá para ajudar um grande amigo a montar uma marina, que essa marina ainda não saiu. E aí eu voltei a me dedicar ao mundo da vela, voltei a me dedicar à consultoria de marina e abri uma empresa com meu grande amigo Eduardo Penido. E a gente está com uns projetos muito bacanas, né? Que um deles é o Galícia Adentro, que é o Caminho de Santiago de Compostela pelo Mar, que é muito bacana. E, aliás, só fazendo um parênteses aqui, já aproveitando que você entrou nesse assunto, amanhã a gente vai ter uma live lá no Paris Avec Kátia, adivinha, com o Fábio e Carol, falando sobre o Caminho de Santiago pelo Mar, que é uma coisa que era a minha ideia, tá aí esse ano com você fazendo esse caminho. Bom, quem sabe? Pois é, a gente ainda não jogou a toalha, né? Tá esperando esse momento conturbado passar, a gente ainda não jogou a toalha, mas não vou falar muito então do Caminho de Santiago pelo Mar, pro pessoal ver amanhã Carol e Fábio falando que, pô, eles são ótimos, estão à frente disso aí. E um outro projeto que a gente já está desenhando é o Navegue com Edu Penido, né? Que o Edu Penido foi campeão olímpico em 80 em Moscou, na proa do Marco Soares. E a gente está desenvolvendo um projeto para que as pessoas possam navegar, possam viver um pouco dessa vida no mar. O Caminho de Santiago é uma forma, mas um campeão olímpico é um ser humano, sabe? É de carne e osso. Então, assim, é muito comum as pessoas olharem para um atleta olímpico e falar assim, cara, esse cara é intocável, esse cara é um deus, né? Na realidade, todos nós somos deuses, né? Todos nós temos a experiência. Então, a gente está trabalhando de forma que mostre que um campeão olímpico também é uma pessoa que ela é acessível, que você pode navegar com essa pessoa, que você pode estar dentro de um barco com ele, que é normal. Eu já tenho aí Fábio Werneck que vai querer navegar aí com você e com ele. Essa já está super marcada, combinada, e eu tenho que honrar isso, afinal de contas. Eu tenho que honrar essa experiência aí com o meu irmão, com toda certeza. Então, isso vai ser uma forma de uma pessoa fazer essa experiência, mas que requer uma pessoa qualquer ou uma pessoa que já veleja? Não, Catita, assim, olha, a nossa intenção é justamente trazer qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E o que acontece é o seguinte, a vela é muito apaixonante, né? É muito apaixonante por várias coisas. Uma delas é a proximidade com a natureza. E a outra é a proximidade com as relações interpessoais. Quando você entra num barco que tem 20 metros de comprimento e 5 metros de largura, o espaço é altamente pequeno, assim, confinado. E você junta 10 pessoas dentro desse barco, você tem que dividir um espaço que você não tem. Não, entendeu? Você tem que ter uma habilidade, uma empatia gigante, né? Gigante. E o que acontece? E, na realidade, num barco desse tamanho, você não consegue levar o barco sozinho, você precisa da outra pessoa. Pô, então, a ideia desses projetos é trazer qualquer tipo de pessoa, com experiência ou sem experiência, e proporcionar uma experiência náutica. Uhum. Ela vai aprender, ela vai conviver, ela vai ter que se adaptar às regras, ela vai ter que... Vai vivenciar o que é estar num barco à vela, entendeu? Porque tem regra. Se você não cumprir a regra, você se machuca. Então, a primeira regra que a gente diz é o seguinte, o cabo, né, a corda, né, o cabo, conhece os trouxas. Então, se você pisar no cabo, você cai. Se você entrar numa coca do cabo, você pode machucar uma perna, um dedo. Se você soltar ele muito rápido a mão, pode entrar por dentro de uma catraca.
Então, quer dizer, você tem que seguir as regras, o limite da natureza e o limite do barco. Entendeu? É muito bacana. E o que você acha que é mais importante desse conhecimento que... Porque é claro que dá para a gente fazer paralelos o tempo inteiro quando você está falando de uma experiência num barco ou com uma experiência como velejador, mas não só como velejador, mesmo sem ser um velejador profissional, que você precisa ter muitas habilidades interpessoais. O que você acha que veio do mar para a sua vida fora do mar? O que você trouxe de aprendizado, de disciplina, talvez, para a sua vida como um todo? E que você fala assim, eu tenho isso muito porque o mar me ensinou. Né? Catita, olha só, na realidade o mar ensina muita coisa. E está sempre ensinando. Todo dia ele te ensina uma coisa diferente. Então, a primeira coisa que ele ensina é o respeito. O respeito, eu acho que você respeita a natureza, você respeita os seus limites, você respeita o limite do outro. Porque, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, eu tinha uma habilidade de subir no mastro. Então, pô, com mar grosso, com vento forte, eu subia no mastro. Eu tenho todo o conhecimento para subir no mastro em qualquer mastro. Só que agora, por exemplo, eu já não tenho mais idade para subir em qualquer condição. Então, você olhar para dentro, você conhecer os seus limites, você se respeitar, eu acho que é a primeira coisa que ele ensina. Outra coisa que ele ensina é você zelar pela sua vida. Então, eu tenho vários gatilhos de segurança. Quando eu não me sinto seguro em algum lugar, eu não vou. Gatilho de segurança. Mas isso você hoje é assim, por uma questão de maturidade, ou isso já vem com você desde lá de trás? Porque normalmente a gente é mais novo, às vezes a gente é levemente responsável. Catita, eu sempre fui muito irresponsável, né? Eu sempre achei que eu podia fazer as coisas, né? Mas na realidade isso vem piorando com o tempo, né? Hoje eu tô cagão, né? Hoje eu tô muito cagão. Embora, pô, no ano passado, ano retrasado, eu quebrei as costelas descendo uma ladeira de skate. Então, quer dizer, eu tô cagão, mas ainda continuo inconsequente. Né? Bom, assim. não perdeu ainda, você não perdeu esse tesão de fazer coisas. Você é não, vambora. Mas eu olho para as coisas e falo assim, esse aqui acho que não já dá mais para mim. Então, quer dizer, já não dirijo muito à noite, já faço uma porção de coisas que eu não fazia olhando a segurança, sabe? E outra coisa, Catita, que eu acho mega importante, que eu brigo com meu filho, né? É a rotina. As pessoas não gostam de rotina. E eu adoro rotina. Eu também. Eu adoro rotina. Então, a rotina, assim, normalmente quando dá zebra, você tá no Mar Grosso, tá de noite, nunca quebra o barco no porto sem vento. Nunca quebra. Só quebra quando tá com vento à noite e tudo mais. E o que acontece é o seguinte, se você acostuma a guardar as mesmas coisas no mesmo lugar, de noite, você acessa aquela coisa. Então, por exemplo, eu não consigo entrar num barco sem pelo menos 2 facas na cintura. Eu não consigo sair de noite sem uma lanterna que eu não vou usar dentro do meu colete. Eu não consigo dormir sem pelo menos 3 lanternas na minha mesinha de cabeceira. O pessoal fala assim, mas você tem o celular? Tenho, mas eu tenho as lanternas na minha mesa de cabeceira, eu tenho as pilhas guardadas na posição certa para colocar na lanterna de noite apagado. Quer dizer, e quando mexem nisso aí, eu fico maluco. Pode mexer, mas volta na mesma posição. Né, cara? Aqui, não essa eu tô... Claro, eu te conheço bem, você é um irmão de vida, mas essa das pilhas e a lanterna, pra mim, é novidade. Não, cara, fica tudo na mesma posição. E à noite eu chego em qualquer lugar. Peraí. Não, nós temos mais 8 minutos para falar. 8 minutos pra gente são corte, né?
Ué, isso aí não... Mas a gente precisa de pelo menos 8 horas. É muito pouco, 8 minutos é muito pouco. Mas então, você é um cara que o mar acabou te dando uma disciplina muito grande. Porque como você precisa ter no mar certa disciplina, isso acabou sendo incorporado na sua vida, né? Catita, eu acho que tudo na vida é disciplina. Só que para você, a disciplina para mim é diferente da disciplina para você e diferente da disciplina para o meu amiguinho do lado, sabe? Então, por exemplo, eu sou disciplinado para acordar cedo, eu sou disciplinado para dormir cedo, eu sou disciplinado para fazer as coisas que eu preciso fazer. Mas eu não posso cobrar essa disciplina do meu filho. Olha só, Ricardo Vinec tá aí. Vamos mandar um abraço para ele. Ô, Xará, tamo junto. Que a gente manda um abraço, sim. Que saudade. Tamo junto, Xará. Bem-vindo. Mas eu não posso cobrar essa disciplina do meu filho, porque ele tem a disciplina dele, sabe, Catita? Sim, então, que é assim, diferente da sua. Que é diferente da minha. Eu tenho que convencer ele que a rotina é boa. Levantar, organizar a cama, fazer a cama, tomar um café na mesma hora. Eu tenho que convencer a ele que isso é bom para ele. É difícil. Um garoto de 16 anos ter essa disciplina é muito difícil. Mas a rotina é uma disciplina, né? A rotina é uma disciplina. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que conhecer seus limites, têm que fazer suas disciplinas e têm que criar suas rotinas. É isso. É muito bom. Né? E assim, Hermel, a gente quando ouve você, eu não sei todo mundo aí, né? Porque nada é uma unanimidade, mas assim, eu te vejo falar e dá muita vontade de te escutar mais, de ouvir mais histórias, porque é uma vida tão diferente da maioria das pessoas que a gente conhece. Todo mundo tem vida diferente um do outro, mas a tua história é tão cheia de coisas que encantam a gente, né? E que, como a gente fica imaginando uma rotina como a sua, você sai, volta e meia, a gente se fala pelo telefone, eu pergunto onde você está, e você sai da Espanha levando um barco para, sei lá, para a África, enfim, né? E fala que tinha assim por aí. Mas se tem um por aí, não é um por aí normal nosso, é lá. Não. Entendeu? A gente. Bom, Catita, é assim. Vou estar sempre à disposição de você aí para contar as histórias, né? O Conteiro indo para o ar, eu acho que vai ter oportunidade, né? Você sabe que sempre que você me chamar, o convite está aceito. Você é um contador de histórias, né? Você é um conteiro, você é de casa, né? Primeiro seu irmão, primeiro do conteiro. Precisa muito de gente que para contar e inspirar, contar e encantar. Eu acho assim, eu sou sua fã e fico muito encantada e muito feliz de você estar aqui. Porque assim, é meu querido Master, então fiquei muito feliz. Não, vamos junto. Olha, Catita, assim, você sabe que eu curto muito as suas ideias. Acho que você tem uma cabeça muito boa para as ideias. Você tem bons projetos na manga. Esse do Conteiro foi um projeto que me encantou, né? Me encantou. Tem até um projeto pessoal que eu não posso falar ainda, não posso divulgar muito, mas que tem muito a ver com o Conteiro. Eu acredito, sim. Na realidade, tem várias pessoas, né, que têm uma experiência muito legal que podem ser compartilhadas. É isso. Realmente, minha vida assim, é cheia de cicatriz, né? Pois é, então, é um barato. Cada cicatrizinha dessa tem uma história muito legal para contar. Eu vi aí que tiveram várias pessoas aí que entraram me dando oi, eu não podia responder aqui, né? Porque não dava mais oi para todas, eu vi todo mundo entrando aí, legal. Que bom, muito Claudinha, bom que você aí também ficou. Aliás, vamos lá, vamos deixar um recado que a gente vai ter que, infelizmente, encerrar. Essa live de hoje, essa nossa conversa, vai ficar salva aqui no perfil Kátia Werneck, porque vai salvar automaticamente, mas a gente vai transferir para Conteiro Histórias.
E eu peço para vocês, chame os amigos para curtir o Conteiro Histórias. A gente vai ter sempre muita coisa para compartilhar, muita gente. O Conteiro é o meu canteiro de gente, canteiro de pessoas que me inspiram, que me trazem essa construção pessoal, né? Pessoas que passam por mim e que falam alguma coisa que marca a minha vida, né? Esse aqui eu não preciso nem dizer o quanto ele marca a minha vida, porque senão a gente vai ficar nessa ladainha e eu preciso apertar o terminar da live. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Vai ficar gravado, vai ficar no Conteiro. A gente vai ter outro bate-papo Conteiro na quinta-feira, que vai ser incrível, com a Germana. Vai ser uma história muito legal. Hermel, meu irmão amado, muito obrigada. Um beijo grande para a galera toda aí. Muito beijo naquela coisa gostosa da sua neta. Um super beijo para você e bons ventos para todos. Bons ventos, Esperamos gente. nos A gente encontrar vai aí. terminar aqui com o coração assim. Meu coração tá super quentinho. Foi muito bom estar com você essa tarde. Beijo, Beijoca meu irmão. grande, Beijo Catita. grande. Fica com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.